relação ao metro, então, na poesia lírica, né, na poesia de forma geral, nós temos, nesse caso, né, desse excerto de poema da Lira dos 20 Anos, então, de Álvares de Azevedo, 9 sílabas poéticas ou sílabas métricas, né? Então, eu separei em cores, então, cada uma das cores representa uma sílaba em cada um dos versos, tá? Então, contabilizando isso, nós temos 9 sílabas métricas. Então, cada cor representando uma sílaba. Preciso que vocês observem que a sílaba poética nem sempre coincide com sílaba gramatical, que é o que eu já comentei com vocês. Vejam. Nesse terceiro verso, com a espada sanguenta na mão, quero que vocês observem. Se nós fôssemos fazer a separação silábica conforme, né, instruído e conforme regras do português, né, da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa, nós teríamos a divisão com, a, espada. Então, a gente tem, com a espada, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5. Nós teríamos 5 sílabas poéticas. Mas o que vai acontecer? Em função da sonoridade que se precisa atribuir e também a contagem dessas sílabas, essa metrificação, o que acontece? Eu posso juntar uma vogal final com uma vogal inicial, porque na fala a gente faz isso. Isso a gente chama de elisão, tá? Ou seja, é a junção de vogais finais de uma palavra com vogais iniciais de outra para manter a sonoridade. Quando a gente pronuncia, a gente nem se dá conta, mas a gente faz essa junção, tá? Então vejam, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, qua espada, quais. Parece que aqui a gente faz uma junção. E isso é possível. Na escansão, que é a contagem dos versos, das sílabas poéticas, a gente pode fazer isso, tá? Então, a gente junta, isso quase sempre vai acontecer, né? A gente junta a vogal final aqui, mesmo que fosse uma palavra toda, tá? A gente junta essa última sílaba com, que seja vogal, né? Com a primeira sílaba da palavra seguinte. Então, fazendo essa contagem, vocês vão ter 9 sílabas métricas. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem 9, mas eu preciso fazer essa junção. Mas essa junção, quem me dá é a sonoridade. Na leitura do poema que eu consigo identificar isso, tá? Então, tenham isso bastante claro. Em relação ao metro, então, né, que é a questão da metrificação, nós temos alguns nomes especiais para algumas sílabas poéticas, algumas quantidades. Por exemplo, foi convencionado, né, e a gente chama de redondilha menor, todos os versos de 5 sílabas poéticas. Então, quando a gente diz, o poema é construído em redondilha menor, o que significa? Que os versos possuem apenas 5 sílabas poéticas. Tá? Redondilha maior é o verso de 7 sílabas poéticas. Então, quando nós temos um poema em redondilha maior, nós temos um poema construído todo ele com 7 sílabas poéticas. O decassílabo é o verso de 10 sílabas poéticas, o próprio nome diz, né? E o alexandrino, então, ou dodecassílabo, a gente chama de alexandrino, é o verso de 12 sílabas poéticas. Então, são algumas nomeações específicas, os demais, então, vão seguir a questão da quantificação, né? Então, somente esses que têm um nome especial, tá? As redondilhas, elas são também conhecidas como medida velha, tá? Pois foram a estrutura métrica mais popular na Idade Média. Então, na Idade Média, a construção dos poemas se dava, né, em redondilhas, com versos de 5 ou 7 sílabas poéticas, e aí, por isso é que a preferência, né, dos poetas era por essa forma. Então, é considerada hoje a medida velha. E nós temos a medida nova, porque com o Renascimento, vejam, o Renascimento, pessoal, perpassa todos os gêneros. Então, assim, foi um marco fundamental no gênero épico e é um marco fundamental no gênero lírico também, tá? Então,
Com o Renascimento, então, surgem os versos decassílabos e passam a ser nomeados como medida nova. Então, a medida velha são as redondilhas e a medida nova, então, versos decassílabos.